Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do TV Conexão em Foco, com a busca de toda mulher. Eu sou Ana Thanos, escritora, pesquisadora, criadora do portal Mães e Filhos, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, se conectando com histórias, conectando com propósito, com mulheres. E hoje o episódio está incrível, então aproveita, já pega papel e caneta por aí, para você poder anotar todos os seus insights. Quero agradecer ao Coworking, nossa casa nova aqui, que nos recebe todas as quartas-feiras por aqui. Pessoal da TV Mais, em nome do Edgar, que também passa todos os nossos episódios. Gratidão a toda a equipe que está aqui e a cada um de vocês. É isso aí, Ana. Hoje, uma maneira, assim, mais do que especial, que a gente quer começar isso, porque a nossa missão é conectar corações. Temos uma missão muito importante, que é transformar vidas. E hoje trouxemos convidadas muito especiais. Muito especial mesmo, porque foi a idealizadora disso tudo, que é a Carol e também a Cidinha. Quero fazer um parênteses aqui para a Cidinha, porque você sabe quantas mulheres nós nos reunimos e quantas conversas temos. E uma das mulheres que se reúne com a gente, Cidinha, ela fala assim: cadê as mulheres de 70 anos? Pois eu encontrei uma, Beth. Encontrei uma mulher de 70 anos igual a Beth, eu quero encontrar mais. Então você, mulher de 50 a mais, que está nos ouvindo, fique ligadinho conosco, já segue nosso canal, TV Conexão em Foco, se inscreva, mande lá para sua amiga que tem mais de 70 anos, porque esse episódio promete. Tenho certeza que vai fazer total diferença na vida de muitas mulheres, mas principalmente daquelas que têm aí 50, 60. Eu escuto pessoas dizendo que com 30 anos, que tipo assim, minha vida já acabou, né? Então hoje, você que está desanimado, tem que assistir esse episódio, tem que mandar para as pessoas que você conhece. Ana, apresenta aí as nossas convidadas. Isso mesmo, e hoje está recheado porque temos mentoras de mulheres aqui que vão trazer insights, ferramentas incríveis para vocês. Eu vou estar apresentando essa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado, essa amiga querida, que está em Marília faz pouco tempo, né, Carol? Carol da Gold Silver, mas o pouco tempo que ela tá, Marília inteira já conhece ela. Eu acho que isso é desculpa pra ela arrumar amizade. Porque ela já conhece Marília inteira e ela vem com essa historinha. Ai, não tenho amizade, você quer ser meu amigo? Ela é amiga de todo mundo. Ela é amiga de todo mundo, gente. Vocês falam que eu sou amiga de todo mundo, mas a Carol, eu e ela de coladinha. Empresária desde infância, criadora de grupos femininos, mentorias emocionais, mãe atípica, escritora, autora de sua própria superação. Carol, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Se apresente, se conecte. O que a Rô falou, a gente só tá aqui nesse formato de conexão, de TV, por sua causa. Você sabe disso, né? Não, eu só pus uma faísquinha no fósforo de vocês. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, meninas. Eu fico muito feliz de ver o sucesso de vocês, de ver tudo isso acontecendo. Eu fico arrepiada, assim, de alegria, de felicidade. Saber que eu dei só uma faísquinha aí para vocês saírem voando. Fico muito feliz. Tô adorando. Começamos agora, mas já tô adorando o nosso podcast. Muito bom. E temos também aqui com a gente Cidinha. Gente, a Cidinha, quando eu vim para Marília, quando eu comecei a minha trajetória na educação, a Cidinha foi uma mãe para mim, porque eu vim aqui sozinha, minha família ficou em Tupã, e a Cidinha me recebeu de braços abertos. Educadora há mais de 40 anos, doutora, mentora de gerações, mulher de fé, valores, ação. Realmente, hein, Cidinha? Ação. Essa mulher é maravilhosa. Cidinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ao nosso canal, ao nosso TV Conexão em Foco, a busca de toda mulher.
E agora escritora também, né, Cidinha? Sim, agora Tá vindo com escritora, tudo com no livro tudo. 2, Na Busca de Toda Mulher, Dores que Transformam. Isso mesmo. É um prazer assim imenso, né? Participar com vocês aqui nesse podcast, que é uma roda assim de troca de ideias, né? Muitas conversas. E isso me dá assim, é uma honra estar aqui e trazer um pouco de mim para as mulheres que têm mais que 50, 60, porque a Cidinha tem 75 anos, né? Em plena forma e trabalho manhã, tarde, noite. E tem uma palavra que eu desconheço, que é a falta de vontade, é querer deitar, descansar. Eu quero progredir, eu quero mostrar meu trabalho, eu quero estar sempre assim, à frente, para que as pessoas possam se espelhar em mim. E eu quero ser assim quando eu crescer. E quando eu me levanto, que eu vou me aprontar para me arrumar, tudo, eu me arrumo para as pessoas e para que eu possa me sentir bem. Porque as pessoas precisam saber que ela tem que primeiro se amar para depois amar o outro. E se ela não gosta de si, não se arruma para si, ela não se arruma para ninguém. E é tão legal, porque eu perguntei esses dias para a Cidinha, e eu quero que depois você fale um pouquinho do que realmente você faz, né, da onde você veio, que é uma Sim. história muito bacana. Mas eu perguntei para você, quando eu conheci, eu falei assim, e o seu esposo? Seu esposo faz o quê? O que você me respondeu? Meu esposo cuida de mim. Gente, que coisa mais linda. Isso. Ele está beirando os 80 e ele foi professor, né? Professor de Unesp na área da pesquisa. E quando ele parou, então nós falamos assim, agora chega, não vai trabalhar mais, vamos ficar em casa. Ele. Mas eu não consegui ficar em casa, porque minha área da educação me chama a cada minuto. Aí, então, ele cuida de mim, desde o café da manhã até colocar as meias nos meus pés à noite. Ai, que delícia. Ai, que carinho, né? Eu falo assim, carinho é um gesto Demais, tão né? simples, mas que faz toda Sim, diferença. faz toda a diferença saber que quando você chega à tarde, tem alguém te esperando. Tem alguém com um sorriso. Como foi o seu dia? Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Porque eu quero que ele se sinta bem e não levar os problemas para ele. Né? A gente tem que ser mulher para enfrentar os seus problemas. Como diz assim, os meus alunos, enfrenta a sua bronca. Né? Então, por essa razão, eu procuro solucionar todos os problemas sem levar problemas para minha casa. Minha casa é levar amor, ter amor, é um ambiente agradável, onde a gente tem que se sentir bem e não ter atritos e levar confusão para casa. Então, isso eu tenho que deixar para muitas mulheres que estão ouvindo eu agora. Né? Sim. Sou uma pessoa muito religiosa. Todos os dias, 1 hora, eu vou na igreja orar. Nós temos 24 horas. E nós temos 23 para nós. 1 hora para Deus é muito pouco. Então, eu dou 1 hora. Poderia dar muito mais. Mas eu disse também para a Ana que é um tesouro, para a Rô. Eu acordo às 3 da manhã para orar e ler a Bíblia. Isso faz mais de 20 anos, desde que eu cheguei em Marília. Né? E isso faz parte da nossa vida, você ter essa conexão de espiritualidade, porque você se fortalece, os que estão ao seu redor, e fortalece o seu dia. Isso é muito importante. E é importante ela estar trazendo essa questão da espiritualidade, porque na neurociência a gente aprende que existe 3 pilares ali de Sim. equilíbrio. Na programação neurolinguística também. Que é a nossa inteligência, né? O QI, o QE, que é a inteligência emocional. E o QS, que é a sensorial ou espiritual, O né? espiritual. Então, que é o isso sensorial. é muito importante Muito e talvez importante. está aí o segredo, né? Dessa longevidade toda, e é muito importante. Esse lado, você pensa no outro.
antes de você falar alguma coisa de alguém, se você não tem nada para falar, então você também cale-se. E se você tenha palavras boas, palavras de fé, palavras de encorajamento, porque muitas vezes a pessoa já está triste ou com problemas, e você tem que dar para ela pelo menos um sorriso, um bom dia, muito feliz, ou apenas um toque, significa muito, até para o paciente que está no leito, que é onde também eu cuido. Eu acho que nós vamos ficar ouvindo só a Cidinha hoje aqui nesse podcast. A gente tem que ouvir essa mulher maravilhosa que está aqui do meu lado. Carol, conta pra gente essa sua vinda para Marília e essa nova redescoberta da Carol, porque eu sei que a Carol está num outro momento hoje. Mentora de mulheres. Conta um pouquinho essa transição, essa sua trajetória, Gold Silver, para a Carol de hoje, que você vai contar pro pessoal. E o que te motivou? O que te motiva para esse propósito? Eu vim para Marília justamente com o objetivo de expandir a nossa empresa. A Gold Silver hoje tem 9 lojas, né? Nós somos em 3 sócios, eu e os meus 2 irmãos. E a ideia de vir para cá era realmente expandir a empresa. Mas eu sempre senti algo que tinha algo além, algo a mais me chamava, uma pulguinha atrás da orelha, assim, né? Eu fiz a formação em psicologia, e trabalhando na Gold Silver e fazendo a formação, fui fazendo outros cursos, sempre trabalhando na loja. E eu sentia que tinha algo a mais. E quando eu vim para Marília, eu fui conhecendo novas pessoas, né? Quando a gente mora na mesma cidade, a gente tem sempre o mesmo círculo de amigos, o mesmo trabalho, então era sempre ali a mesma coisa. Quando eu vim para cá, eu conheci outras pessoas e fui me despertando para entender que tinha algo a mais. E comecei a dar palestras e montei o grupo, né? Eu tenho um grupo de mulheres que é o MEAN. Quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, então eu falei, nossa, onde eu vou fazer a unha? Onde eu vou cortar o cabelo? Aonde eu vou comprar uma roupa? Aonde eu vou mandar fazer uma gráfica? Onde que tem gráfica, né? Eu falei, eu preciso me unir com mulheres com as mesmas dificuldades, mulheres empreendedoras, que a gente fala a mesma coisa, questões com funcionário, eu falo de marketing e tal, e montei o MEAN com esse objetivo. Passado um tempo do MEAN, eu comecei a perceber que o próprio grupo se ajudava demais. Eram grandes conexões. E comecei a me apaixonar por grupo de mulheres, porque eu falava, nossa, eu promovia os encontros, eu promovia as reuniões, mas a troca que cada uma tinha era muito grande. Eu lembro que Era eu participava desse grupo. E era um grupo... grupo... estar hoje pela correria, mas é um grupo maravilhoso. É um grupo tão acolhedor que muitas vezes a gente chega para falar de um problema na empresa ou de um negócio para trocar ideia, e a hora que a gente vê, a gente está falando de filho, de marido. Isso. Porque é esse o mundo da mulher, né? O mundo da mulher é esse. A gente é empresário, mas a gente se preocupa com a casa, com o filho, com o marido. E eu comecei a me apaixonar por grupos de mulheres e comecei a ver, puxa, eu preciso fazer mais disso. Eu preciso fazer mais disso. Isso está tão bonito. E foi aí que a gente montou o primeiro evento, que é o Impulse, né? Estava presente também. Você foi? Eu acompanho tudo que a Carol faz, gente. Desde quando ela tá aqui, né, Carol? Sim. Sempre que eu consigo. Evento da loja, evento do Impulse. Tô em tudo. Fiz a mentoria Impulse. Eu sou nascida em Botucatu, mas eu morava em Bauru. Fiquei mais de 20 anos morando em Bauru. Eu me formei em Bauru. A gente montou todas as lojas lá em Bauru. E vim pra cá. Abri mão de muita coisa, né? De casa, família, amigos, deixei tudo para trás para vir para cá. Vim para cá com o meu marido, meu filho tinha 1 ano e meio quando eu mudei para cá. Então eu abri mão de toda a rede de apoio para um sonho, para fazer a empresa dar certo, né? E aí eu comecei a fazer o Impulse, que foi um evento que a gente fez para mulheres. Do Impulse saiu o primeiro grupo de mentoria, que a Aninha também fez parte. Foi mesmo. E aí eu comecei a me apaixonar. E que mentoria top, né? Uma delícia, muito bom. Né? Eu falo, sempre quando a gente se propõe a fazer uma mentoria, imersão, vá de copo vazio. Para você realmente conseguir absorver todas as ferramentas que as mentoras vão passar. Sim. Porque algumas, por exemplo, eu que sempre fiz várias coisas, algumas eu já tinha ouvido. Mas aí eu relembro, eu coloco em prática. E quando a gente relembra e coloca em prática,
a gente reaprende A Sim. gente duas, cresce. três, a gente cresce. Então, uma dica muito boa, você que está nos assistindo, quando você se propõe a fazer algo, Sim. uma mentoria, um curso, vá um copo vazio. Vazio. Não vá achando que você sabe tudo. Se for assim, é melhor nem ir, né, Carol? Engraçado que você estava falando hoje. Hoje eu fiz reunião com uma possível aluna, porque antes da pessoa entrar na minha mentoria, eu faço uma reunião para saber se é o momento da pessoa, se realmente eu vou ajudar. Porque já aconteceu mais de uma vez de eu falar, olha, não é o seu momento, né? Semana passada aconteceu, eu fiz uma entrevista e a pessoa ela tá num nível de tanta crise de ansiedade, pânico, tomando medicação, que eu falei, eu não vou te ajudar, eu vou atrapalhar a sua vida. Porque o que a gente faz na mentoria? A gente tira os véus. É uma enxurrada de informação e de autoconhecimento que a pessoa precisa estar pronta para ouvir. Senão eu atrapalho. E aconteceu isso semana passada. Eu falei, olha, você só vai poder entrar na minha mentoria se o seu psiquiatra e o seu psicólogo estiverem de acordo. Porque eu vou dar trabalho para eles. Eu vou dar muito trabalho para eles. Então a gente precisa entender se é o momento. Você vai acessar algumas caixinhas que Com talvez, certeza, a gente né? vai abrir, Vai né? mexer. Vai E mexer. hoje eu fiz reunião com uma pessoa também que era esse caso que você está falando. Ela faz muitas coisas, já passou por muitos processos e ela está passando por um processo de mentoria. E eu falei, olha, acho que não é o seu momento. Porque quando a gente passa por um processo de mentoria, você precisa estar inteira, Sim. se entregar para aquele momento. Sim. E quando você entra num outro processo, pode acontecer choques. Eu falei, eu não vou te ajudar. Eu vou atrapalhar a sua vida. Porque pode ser que você escute naquela mentoria uma coisa e de mim outra. E você não vai saber o que vai fazer, vai ficar perdida. Não é o seu momento. Olha que bacana esse olhar da Carol, né? É tão importante porque, assim, hoje você abre principalmente as redes sociais, o que mais tem a gente vendendo mentoria. Cursos. Né? Tá tudo Promessas bem, não tô milagrosas. aqui julgando os gurus da internet, né? Mas olha esse olhar, né? Olha, antes de eu te mandar o link, né? Vamos no olho a olho, vamos bater um papo. Olha, termina a sua mentoria, cuida da sua saúde mental e depois sim. E talvez isso que a gente está falando aqui seja a resposta da pergunta que eu quero te fazer, né? Porque a gente está falando aqui do livro A Busca de Toda Mulher, onde você foi escritora. Sim. Me desculpe todas as outras, mas para mim o título da Carol foi um dos mais bonitos. Você me ajudou. Lindo, depois você vai falar um pouquinho dele. Verdade. E nós estamos num segundo volume, né, desse livro, A Busca de Toda Mulher, dessa coletânea, que fala sobre dor, né, dor que transforma. Então a pergunta é... Porque às vezes vê a gente aqui e fala assim, essas mulheres aí não tem dor, não tem problema, não tem nada, né? E você, além de tudo isso... olha pra mim e já fala, como é que é? Você tem cara de rica. Mulher Maravilha. Olha pra Ana e fala assim, a Ana tem cara de rica. Exato. Então, não tem problema. não tem, Então, assim, olhando para você, falando isso com essa sabedoria, uma empresária que leva um negócio de família, né? Não foi um desejo seu, a loja, foi algo que já veio e que vocês, né? Vocês, seus irmãos, tocam isso muito bem. Sim. E além de tudo, é esposa e também mãe, né, atípica. E eu sei, além de mãe atípica, foi todo um processo para ter o Gabriel, né? Então, qual foi a dor que transformou em propósito? Eu acho que foi... eu sou sócia dos meus irmãos, né? Então, sociedade não é uma tarefa fácil para ninguém. Para ninguém. Né? Gerir um negócio não é uma tarefa fácil. E em sociedade com os irmãos era muito difícil para mim. Então eu tinha muito medo de me posicionar, do que eu ia falar. Eu tinha muito medo de perder a família. Então, por muito tempo, eu não falava o que eu queria, o que eu pensava, como eu queria. Por muitas vezes eu fiz muitas coisas sem concordar para não brigar. E isso foi me sufocando. Né? Até um dia que eu precisei entender que não, eu preciso mesmo me posicionar. Mas existe a forma da gente se posicionar. Isso, né? Porque eu podia importante. explodir, eu podia gritar, E eu fui aprendendo tudo isso. Então eu acho que a maior dor era a dificuldade que eu tinha de me posicionar e como me posicionar. De entender que, olha, eu quero assim.
Só isso. Eu não preciso brigar. Não. Então, de uma forma leve, de uma forma acolhedora, amorosa, eu fui aprendendo como me posicionar. E acho que essa foi a maior diferença. Só que por trás do posicionamento existe muita coisa. Existe uma mulher com baixa estima, com baixa autoconfiança, que não tem clareza do que quer. Porque aí eu também tinha medo assim, tá bom, eu vou falar, e se eu brigar com os meus irmãos, eu vou fazer o que da minha vida? Porque a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar na Gold Silver. Eu nunca tinha feito outra coisa. Então, por trás de uma falta de posicionamento, existe muita coisa. A baixa autoestima, a baixa de autoconfiança, de não ter clareza do que quer para a vida exatamente, falta de coragem, falta de propósito, falta de missão. E é exatamente sobre tudo isso que eu ensino na minha mentoria. Foi exatamente tudo isso que depois que eu venci tudo isso, que eu aprendi, que eu olhei para trás e falei, como eu fiz isso? E aí eu desenvolvi o meu método, que é o método Liberdade Emocional, que inclusive essa semana saiu a chancela do MEC para aprovação do meu método. Uau! Fiquei muito feliz, assim como saiu também o da Busca de Toda Mulher, né? Maravilha. E foi isso, foi essas dores, né? Então a gente fala de uma dor, mas por trás dela tem muitas coisas. E um dia eu parei para olhar para tudo isso e ver como eu tinha vencido tudo isso e montei o meu próprio método, que hoje eu ensino para as mulheres durante a mentoria. E também de tudo isso, uma das coisas que a Ana não citou, eu ainda não participei, mas quero muito participar, foi da rodada de negócios. Ah, é muito legal. Você trouxe isso. A Carol aqui, chegou né? chegando em Marília, né, Carol? Chegou inovando, vindo com um grupo de mulheres, mas não qualquer grupo. Né? É o grupo com propósito. Sim. E hoje o grupo da MEAN faz a rodada de negócios. Tem outros grupos, mas assim, mais mistos que fazem, mas vocês foram o start. Na dessa verdade, rodada. E é muito legal participar. É muito da legal rodada de esse negócio. evento. Esse evento, porque a gente tem muito evento aqui em Marília, em outras cidades, evento de palestras, que reúne um monte de gente e fala é networking. Não é, porque network é quando você troca, né? O networking, ele é uma sequência de ações. Sim. Não é simplesmente você estar num lugar. E, na verdade, quem trouxe a ideia foi a Ludmila, que faz parte do nosso grupo MEAN. Vou mandar um beijo pra Lud. Beijo, Lud. Ela trouxe essa ideia porque no ramo de hotelaria isso acontecia muito. Então, ela ia nos eventos de hotelaria e era assim, era rodadas mesmo. E aí ela conseguiu montar um esquema onde todo mundo fala com todo mundo. Então, cada mulher tem 1 minuto para falar do seu negócio. Fala, toca o sininho, é a próxima que fala, toca o sininho, é a próxima que fala. Depois troca de mesa de uma forma muito ordenada e organizada. Todas as mulheres falam do seu negócio. É que muito bacana. legal. Bonito. E a Alice traz conexão. Traz conexão. É legal você ir um dia nisso, viu? Você. Conta pra gente o que você está deixando agora, porque você deixou um legado aqui na cidade de Marília. Sim. Quem conhece, quem é daqui, eu nasci em Marília e conheço muito bem a história do Devisate, que é uma escola técnica onde formou. Eu tentei fazer as contas com ela. Nós chegamos aproximadamente no número 1.400 formandos numa escola técnica, coordenado pela Cidinha. Conta essa história pra gente. Como você chegou nessa escola? Então, eu perguntei para Carol, de onde você veio? Foi de onde eu vim também. Eu vim de Botucatu. Né? Olha! Eu vim de Botucatu. Eu amo essa cidade. Botucatu? Botucatu. Tá. Eu amo Marília. Eu amo todas. Né? Então, eu vim para cá com um propósito e um convite para montar o curso de enfermagem no Centro Paula Souza, que começou ali na Catanduva, apenas com 30 alunos. Né? E com o passar do tempo, foi crescendo. Eu não digo eu, quer dizer, nós, da equipe toda, do corpo de enfermagem, nós abrimos as portas em todos os hospitais para os alunos fazerem estágio e poder se formar. Então, desde 2019 até agora dezembro,
Eu fui coordenadora do curso de enfermagem, estive à frente, fiz assim muitos eventos, muitas coisas para os alunos, não só na educação, como na parte social e econômica dos meus alunos. Eu sempre ajudei, fiz assim, eu me doei para os alunos, né? E quando eu vim para cá, eu deixei lá em Botucatu uma família, uma casa estruturada, né? Eu deixei tudo e vim para cá. E eu vim sozinha e morei sozinha durante 7 anos, esperando a filha completar o ensino médio, né? E vim fazer cursinho aqui. Depois disso, meu marido aposentou, veio meu marido, aí veio os filhos. E aí nós ficamos aqui em Marília. Tem uma coisa, não vou estender, mas eu vou resumir. E nesse tudo inteirinho, a Cidinha não conhecia a praia. E a Cidinha foi para a praia com o marido, os filhos, num ônibus, né? Com todo mundo numa excursão. E nessa viagem que eu fui, foi assim, muito, muito engraçado, porque foi o meu filho mais velho para ficar cuidando do pai e da mãe que nunca viu o mar. E aí um dia, num dos dias lá na praia, o banco Banespa ficou ligando o dia inteiro. Nessa época, eu estava começando tudo aqui, então eu não tinha uma estabilidade econômica. Eu falava, por que está me ligando? E aí isso foi o dia inteiro. No final da tarde, Maria Carneto ligou, aí ela para mim, porque eu estava desligando, né? Toda hora, um telefoninho pequenininho assim. Ela disse, você ganhou no din-din do Banespa. Uau! 187 mil na época, 20 anos atrás, é a casa que eu moro, que Jesus me deu e que não custou nem 10 centavos. A casa que eu tenho, por isso que eu tenho essa fé. Foi Ele que deu. Que eu pagava aluguel, levava uma vida econômica assim bem restrita, e dali a minha vida deslanchou, eu tive muito ânimo com tudo isso, e aí o marido veio para cá, e a família se juntou tudo, e eu uni a família, uni com a educação, uni com a sociedade, me fiz conhecer, não só no HC que abriu as portas para mim, que eu sou imensamente grata, né? Ou a Santa Casa, para mim poder pôr o curso aqui, porque sem estágio eu não poderia pôr. E tudo isso começou com o seu Florindo Zorzeto, que ele era o diretor na época, e aí passou por outros diretores, e passou por João de Oliveira Barbosa, o apoio, Cláudia Amara, foi uma bênção na minha vida. E hoje, Benedito Goffredo, que é um homem intelectual, um homem de uma inteligência, ele é economista, ele é matemático, ele é um homem, ele é um gênio, esse homem. Então, eu aprendo hoje com ele. Ainda há pouco, eu disse assim, para pagar umas contas, ele falou assim, não faça mais contas. Então, eu disse, era 2 páginas, agora é só meia página. Ele falou, reduza para 3 linhas. Então, ele é um economista, e hoje eu tenho, assim, uma vida estável, uma vida que eu posso dizer, assim, que eu estou bem, né? Socialmente, economicamente, fisicamente, mentalmente, que é muito importante, e espiritualmente. E amorosamente. E amorosamente, diante, né, dessa família que eu tenho, uma família amorosa, é uma família, assim, eu posso dizer com todas as letras, é uma família sem confusão. É uma família que um olha para o outro com o olhar de irmão, de família, né? E um marido que realmente cuida de mim. E isso me deu muita força, muita garra para mim ir buscar o mestrado, doutorado, as especializações que eu fiz anteriores, licenciatura, para poder me doar para os alunos. O melhor de mim eu sempre quis doar. Então, mas é tudo isso que eu falo, porque quando você fala só de alegria,
todo mundo gosta e aplaude. Quando você fala alguma coisa muito triste, as pessoas franzem a testa e fica, né? E quando você fala de Deus, as pessoas correm. As pessoas não gostam. Mas diante de tudo que eu vivi e de tantas bênçãos que eu recebi e recebo, né? Me deu toda essa coragem de ser o que é. Né? Veja, a última palavra é Deus que dá. 40 mil de imposto de renda. A Cidinha devia. Então, tem uma coisa que se fala assim, ó, jejum, oração e joelho no chão. Aí o escritório me chamou e me disse que a minha dívida dos 40 mil passou para 17 mil, vou começar a pagar em janeiro. Não é uma bênção? É uma bem. É uma bem. Isso não é uma bênção? Quem que foi que pagou o resto da dívida? Eu que não fui. Nem eu. Então, Você, por isso Carol, que eu falo que toda nossa conversa e as pessoas que estão ouvindo têm que saber assim da minha garra, da sua garra, Carol, de onde ela disse que eu a recebi e eu recebi ela com os braços abertos e até hoje eu sou apaixonada por ela e por ela ter me apresentado a Rô, que me esclarece muitas coisas da minha cabeça, me dá muito ânimo, me fez assim ver que eu sou capaz de ser uma escritora, né? Com certeza. E tudo isso as pessoas precisam saber que é muita luta, mas que a vitória é certa. Quando você tem um Deus que você confia nele. Que lindo tudo isso, né? Muito. E agora, então, você está deixando a coordenação. Sim, eu deixei a coordenação, né? Porque eu estou tirando o pé do acelerador. Eu não sei quando ainda terei coragem de dizer hoje é meu último dia de ir para a ETEC. Mas eu estou me preparando para conhecer e pegar novos rumos, né? Como escritora, Palestrante. Você está no lugar certo. Fazer a mentoria com a montar um Carol. grupo de senhoras com a minha idade, mostrar que elas são capazes em tudo que ela quiser, que ela pode ser o que ela quiser. A mulher pode ser o que ela quiser, né? E a Carol ela pode- fala muito isso na mentoria dela. Isso. De posicionamento e propósito. Posicionamento. Porque a sua mentoria, Carol, ela é para todas as idades. Sim, Sim. para É. todas as idades. Né? com Tem uma certeza. coisa, sabe, Carol, que a Cláudia Mara Parolisi, ela conversava tanto comigo, ela é diretora, foi 8 anos, que tanto ela me deu livros e dava para todos os outros coordenadores dos cursos, para os professores. Então eu disse, sempre digo assim, ó, Cláudia Mara, com tudo que me disse, até os meus cachorrinhos mudaram de atitude na minha casa. Isso é verídico. Até os meus cachorrinhos. E até eu também. Porque eu sempre falava assim, eu vou falar assim para essa pessoa. Então hoje eu vou falar, mas de maneira diferente, agradável aos olhos dela e que ela entenda que é para o bem dela. E não como autoridade e autoritarismo. Que isso é muito ruim para as pessoas. Sim. Mas sabe o que eu tô achando muito lindo? Lógico que a sua relação com Deus é maravilhosa e fico pensando na minha relação com Deus, mas a sua disposição pro novo Pro novo. é incrível, né? Sim. Eu vejo a minha mãe é uma mulher também muito parecida com você, loira, está sempre bem arrumada, toda bonita, tem muita disposição também, disposta pro novo, porque muitas mulheres nessa idade eu percebo que falam, tá bom, Não quero já aprender mais fiz, nada. né? Já deu pra mim. E faço hidroginástica 2 vezes por semana. E a minha mãe, cada vez que eu posto um vídeo no Instagram, ela não sabe mexer muito, postar no Instagram, mas ela assiste tudo. Aí ela não responde no Instagram. Ela liga pra mim. Filha, eu vi o vídeo de hoje. Nossa, como eu aprendi com você no seu vídeo de hoje. Lindo. É isso que é Muito, importante, Carol. A sim. gente poder passar para as pessoas um pouquinho da gente. Com certeza. Você é bem mais jovem, muito jovem, né? Você tem muito o mundo pela frente, como a Carol, como a Rô, né? E até como a Thaís, que está ali sentada, né? Mas a gente tem que deixar um legado aqui. E esse legado é passar para outras pessoas as coisas boas, porque eu vivi tempos bons. Eu sei que as pessoas passaram assim muitas coisas na infância, muitas necessidades, né?
eu nunca passei necessidade de alimentação, de comida e roupa, nada disso, né? Eu me sentia caipira porque eu morava no mato, né? E eu achava que eu queria ir na cidade, eu queria ver coisa da cidade. Eu não sabia que eu era maravilhosa e rica morando lá. Eu queria o novo, sempre busquei o novo. E as pessoas têm que aprender isso, ó, ir buscar o novo. Deixando Botucatu, vindo para essa cidade me abriu os braços, inclusive todos, não posso falar de nenhum, todos os prefeitos que passaram por aqui, que eu já passei por vários, né? Todos eles me abraçaram, a minha causa, a educação, a ETEC Antônio Devisati, e está ainda agora implantando para a gente ter uma ETEC nova, porque vai junto com a FATEC. A ETEC e FATEC não pode separar. Então, nós já ganhamos o terreno, já está assim, tramitando essas coisas para o novo. Eu quero que Deus me dê mais vida, porque eu ainda quero conhecer a ETEC nova. E você continua dando aula, né? Continuo dando Eu falo aula. você porque ela Continuo muito dando jovem. aula, dou aula de planejamento, de projetos, dou aula de TCC, né? Dou aula no hospital, dou aula de gestão e ética, dou aula de saúde coletiva, né? E assim, não vejo barreira na minha área como enfermeira, né? E como docente. E também agora à noite vou dar gestão para o curso de segurança do trabalho à noite, que é a parte que é o segurança do trabalho, como ele vai direcionar o serviço dele enquanto segurança, porque eles vão se formar segurança do trabalho, que também é um curso muito promissor. A Também Carol trouxe para Marília. Falando dessa coisa de ir para o novo e sempre trazer coisas novas, sempre que eu escuto essa frase, não sei se é da Carol, mas para mim é da Carol, né? Porque sempre o novo ele traz o quê? Medo, né? Medo, dor. E a Carol tem uma frase que ela fala dela muito bem. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Isso. Só vai, né, Carol? Vai com medo mesmo. Exatamente. Eu aprendi que o medo, ele também é positivo, né? Sim. O medo, ele também nos protege de muitas coisas. Sim. A questão é quando o medo nos impede de dar o próximo passo, Isso. de se posicionar, de fazer o que é preciso. Quando você deixa ele tomar conta de você. Exatamente. É você que tem que tomar conta dele. Isso. Por isso a importância do autoconhecimento. Isso. Sim. Que a Carol traz isso com a mentoria. É porque muitas vezes a gente não sabe. A gente tá falando, né, da Cidinha, como ela não tem medo, e ela vai e Não tem faz, medo. e acontece, e assume, né? Não tenho medo, Mas Carol. muitas mulheres não são De assim. nada. Muitas mulheres sofrem e não sabem por quê. Até você Só descobrir. dele. A mão dele. Muitas mulheres precisam ouvir mesmo toda essa experiência, né? Sim. Porque tem muitas mulheres que não sabem o que é que está acontecendo. Por que é que eu não consigo fazer? Por que é que eu não consigo ir? E é o medo que para muitas mulheres. Sim. Como me parou também por muito tempo. Sim, eu também. Né? Eu acredito que todas nós. E é por isso que a coletânea ela traz muito isso. São histórias reais. Histórias E a maioria delas são histórias de dor. Sim. Não são histórias legais de serem contadas, né? Mas que depois disso, depois dessa tempestade, vem a bonança, Vem não a é? bonança, isso mesmo. É assim, você precisa dar esse passo. Tem que Sim. dar, É como Carol. se você quebrasse uma barreira, Sim. né? E eu queria te fazer mais uma pergunta. Como foi para você escrever o capítulo do seu livro? Revelador. Porque quando a gente se propõe a algo novo, como a gente está dizendo, né? Aflora alguma coisa dentro da gente. Eu acho que, na verdade, eu nunca parei, não tinha parado para olhar assim e pensar no tanto que eu poderia deixar, eu poderia ensinar, eu poderia falar, né? E no livro eu falo muito sobre a gratidão, que realmente o fio dourado que tece a minha vida. Porque foi através da gratidão, de aprender a ser grata a tudo, a Deus. Isso, Carol. Esse exercício da gratidão mudou minha vida, né? Sim. Então, no livro eu conto um pouco da história da gestação e foi graças à gratidão que eu tenho a Deus e que eu aprendi a ter
é que eu consegui engravidar e ter meu filho. Porque se não fosse isso, se não fosse a minha fé, Maravilhoso. eu jamais Isso. teria conseguido engravidar. Isso. Porque foi um processo de 9 anos de muitos nãos. É. De não engravida, não foi dessa vez, não deu certo, o tratamento não foi, o remédio não funcionou. 9 anos de muito não. Então, muitas outras mulheres teriam desistido nesse caminho, né? Mas a minha fé foi mais forte. Você foi uma guerreira. Aliás, você é uma guerreira, Carol. A Viu? minha fé falou mais alto Isso e eu mesmo. consegui engravidar. E meu filho tá aí saudável, lindo, graças a Deus. Quantos anos? 4, vai fazer 5 agora. Ah, que lindo. Gabriel vai fazer 5. Maravilhoso, né? Carol, e para essas mulheres que estão em casa nos assistindo, o que você falaria para elas que tem essa dor, tanto de tentante, dessa parte de ainda não ter conseguido uma gestação, porque a gente sabe que é uma dor de muitas mulheres. Sim, sim. E também para aquelas mulheres que têm muito medo. Medo do novo, medo de se arriscar numa nova jornada, medo de sair da sua cidade. Não pode. O que você fala, Carol, para essas mulheres? A minha mensagem é que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo que você deseja é possível e está a seu alcance. Desde que você esteja disposta a pagar o preço. Porque foi isso que eu aprendi. Tudo é possível. Eu quero dar conta do medo. Eu quero sair do meu papel de vítima. Isso é possível, Isso. mas você precisa pagar o preço. Isso. Eu quero emagrecer. É possível? É possível. Eu preciso pagar o preço. O que é pagar o preço? Não vou poder comer esse aqui. Claro, só a gente hoje, tem um tá? café maravilhoso lá da Bela Rio Branco Vamos aqui. tomar esse café? Porque aqui o café é de verdade. Vocês podem comer, delícia, eu vocês quero. podem tomar café. Vou Café até sabor trazer de aqui. garça, lanchinho da Maravilhoso. Bela Rio Branco. Que E a maravilha. gente sempre gosta de falar que aqui no programa, aqui a comida é de verdade. E É eu não comida tô de de verdade. dieta, foi só um exemplo, então eu vou comer. Você sabe, é adoçante? Não. Você sabe que minha sogra falou assim, e aquelas comidas lá? Como que é? É pra comer mesmo? É pra comer mesmo. É pra comer. Não é pra ver, não, é pra comer. Carol, uma coisa que eu acompanho muito, né? A gente sempre tá juntas, assim, em Aham. alguns momentos, mas não se vemos, assim, toda semana. Mas eu acompanho você toda semana pelo Instagram. Acompanho Aham. toda a sua vida, a vida do seu marido, olha tudo. Ah, a gente segue tudo. Eu adoro ver os stories dela, Pode porque seguir. assim, ela chega chegando lá e ela às vezes tá toda descabelada. Acabei de acordar, tô fazendo café. Falei, Não tem problema, de pijama, descabelada é vida real. e o João também. Eu Sim. acompanhei ele naquela. Quando ele estava fazendo um negócio lá da piscina de gelo. Né? E eu vi, eu não sei exatamente, mas eu acredito que 1 ano, a transformação de vocês dois. Ah, sim. O Isso é posicionamento muito nas bonito. redes sociais, Sim, né? sim. E a transformação nessa questão do emagrecimento, Sim. vocês sempre postam ali, estão fazendo curso não sei do que, estou estudando não sei o que, E vocês entrei na fazem pós não os sei do cursos que. e colocam em prática. Sim. né? E tipo assim, eu tô falando isso porque assim, Carol faz mentoria, Carol faz isso, Carol faz aquilo. Parece que, tipo assim, saiu do nada isso, né? De repente eu resolvi ser. Vamos fazer o E- tchê aqui, ó. Vamos. Ah, que linda. E resolvi Muito ser, gostoso. né? E agora eu tô falando para todo mundo, trazendo mulher e falando, não. Você posta ali, olha, hoje estou estudando isso, e eu, apesar de estar acompanhando, eu sei que isso é verdade, porque tem Aham. muita gente que faz isso e a gente sabe que não é verdade, né? E eu posso afirmar aqui que porque eu te conheço. Sim. Onde foi o start, né, de você e do João enquanto casal, né, falar assim, olha, vamos botar isso para funcionar, eu quero mudar. Assim, eu tô imaginando isso, né? Aham. Não sei se houve isso. Na mas verdade, eu o acredito que João, sim, ele né? sempre quis trabalhar com o digital. Ele sempre quis trabalhar com isso. Faz muitos anos que ele vem estudando e investindo também. Então, ele sempre quis trabalhar com isso. Pra mim é que foi tudo novo, né? Eu acho até que é um dedinho de Deus, porque na verdade, quando o João, Acho não. eu tenho certeza, É um dedinho de Deus. quando o João falava, não, eu quero trabalhar no digital, eu era contra.
Então, muitas vezes isso já foi motivo de briga em casa. De eu falar, não, eu não concordo. Não, mas para mim foi mais difícil. E aí, agora estou eu aqui, trabalhando com o digital, né, vendendo as minhas mentorias. Apesar de ser mentorias presenciais, agora a próxima turma eu vou abrir uma turma online. Então, a turma é presencial ou uma turma online, mas a gente vem do digital, né, do trabalho do digital. Sim. Então, para mim é mais novo o digital, para o João não. Mas eu acho que a transformação vem do amadurecimento mesmo, né? O emagrecer, por exemplo, eu sempre fui gordinha, sempre tive dificuldade para emagrecer e o João também. Mas aconteceu um fato. Eu estava dando uma palestra. E na palestra eu dou muito exemplo sobre academia, sobre emagrecer, porque é uma realidade. Toda mulher quer emagrecer. É uma realidade. Então eu dou muito exemplo sobre isso. E a pessoa chegou para mim e falou assim... Eu não lembro exatamente a fala, mas ela quis dizer assim que se eu tava indo na academia, né? E se o que eu tava falando eu fazia, né? E eu ia na academia, mas daquele jeitinho que a gente vai, né? Bem, eu brinco que é a academia da terceira idade, né? Bem assim, aquele pezinho. E olha lá, né? E olha lá. E tem uma coisa que são os meus valores, que é congruência e verdade. Se eu falar pra você uma coisa, é porque isso tá dentro de mim. É porque eu sou mesmo. Você não vai me ouvir falando uma coisa assim, ó, não faz isso, não, isso aqui não é bom, não faça, ou faça, que isso não faça parte de mim. E aí eu entendi que eu tava ali no palco, falando sobre controle emocional, sobre autorregulação, sobre emoção, quando na verdade, por trás do peso está envolvido muitas emoções. As nossas emoções e os nossos sentimentos estão por trás do nosso peso. Sim. Então, quando a gente não consegue controlar a comida, lógico que existem outros problemas por trás, né? Muitas outras coisas podem influenciar o peso. Diabetes estacional, Sim. tireoide, muitas outras coisas, mas na grande maioria é o seu autocontrole de falar sim e não para a comida. Então, como que eu podia estar em cima do palco falando sobre controle emocional quando eu mesma não me controlava na comida? E aí, a hora que eu vi isso, eu falei, não. Agora brigou com os meus valores. Agora, aí eu encontrei o motivo verdadeiro e real para eu emagrecer. E sabe o que eu descobri? Que saúde não era um valor pra mim. Por isso que eu nunca emagrecia. Mas a saúde é importante. É importante, Muitíssimo. mas na minha lista de valores não estava saúde. Ela não estava, né? Mas verdade e congruência está na minha lista de valores. Então foi aí que eu falei, opa, Preciso mudar. agora eu preciso dar um jeito nisso aqui. Isso. Então eu acho que a maturidade, Rô, fez com que eu pudesse olhar para tudo isso. Encarar de frente, né? Sim. Para mim, a grande mudança veio disso, né? Agora, outra coisa também que me fez mudar muito é a educação do Gabriel, né? Muita coisa do que eu sou hoje foi porque eu aprendi. O principal para mim que eu aprendi com a maternidade é que eu precisava dar conta das minhas emoções para poder dar conta dele. Porque o Gabriel é autista, então qualquer coisinha é motivo para ele desregular. E aí o que acontecia? Uma criança desregulada, a mãe também, né? Uma criança gritando, fazendo escândalo, a mãe também desregula. Sim. Só que eu percebi que quanto mais eu me desregulava, mais ele se desregulava e mais trabalho eu tinha, porque eu ia no pico, daí eu tenho que voltar para poder baixar a criança. Então eu entendi que dava mais trabalho. Então, eu fui criando estratégias para entender e aprender que eu precisava controlar as minhas emoções. Eu precisava estar bem e autorregulada para que ele não subisse muito, para que ele não se desregulasse demais a ponto de ficar cada vez mais difícil. Então, hoje, não é que eu não estouro, mas é muito mais difícil para mim. Hoje, ao contrário, né? Assim, hoje eu vejo que eu já não estouro mais com tanta frequência. E quando isso acontece, eu não vou lá no pico. Eu consigo perceber que eu tô indo e volto antes. E com isso ele volta também. E você Muito falou bem, de uma coisa muito interessante, né? Que é o diagnóstico do Gabriel. Nós recebemos aqui a Fernanda, né? E ela falou muito sobre quando ela recebeu o diagnóstico do filho, que também tem, né? O TEA. Como foi isso para você? Quando você percebeu
algo que tinha no Gabriel que poderia sim ser algo atípico em uma criança. Conta pra gente como foi e como foi seu processo para que outras mães que estejam escutando às vezes tenha essa percepção com o filho. Sim. E que também você deu o caminho, né? O que você tem que fazer quando tem essa percepção? Eu percebi desde o dia que ele nasceu. Porque eu pegava ele no colo assim, amamentava, ele não olhava pra mim. Você já viu uma criança que não olha pra uma mãe na hora que você tá amamentando? Eu falava pro João, tem alguma coisa errada, essa criança não olha pra mim, essa criança não olha pra mim. Olho no olho. Ele não olhava. Entendi. Ele não olhava. E eu falava, tem alguma coisa errada, tá? E o João, imagina. Você, imagina. Mas foi, tá bom, foi indo, tal. O Gabriel chorava muito, era uma criança que chorava demais. Na época eu morava em Bauru e vim pra Marília pra ir no Dr. Francisco. Que a Ludmilla, minha amiga, falava, não, Dr. Francisco dá um jeito em tudo. Realmente, E ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o Dr. Francisco não falou nada sobre autismo na época, realmente, era um bebê, né? Mas o Gabriel tinha refluxo. Vamos fazer assim, assim, assim. Aí foi melhorando o refluxo, tal, e foi indo. Aí a gente começou a perceber, assim, o andar. Então, assim, um pouquinho de atraso para andar, atraso para falar. E quando a gente mudou para cá, o Gabriel tinha um comportamento de bater a cabeça. Então, ele batia muito a cabeça, batia para trás, batia para frente, batia a cabeça em todos os lugares. Se qualquer barulho, ele descompensava, então passava uma moto. Ligar o liquidificador, então, até hoje, liquidificador. Mas a gente vai aprendendo, né? Hoje você tem que ligar o liquidificador e fala, filho, agora a mamãe vai ligar o liquidificador, vamos dançar? Aí, então, ele sabe que vai vir barulho, que a gente vai dançar e tudo bem. A gente vai aprendendo, né? Então, eu fui percebendo, assim, atraso de fala, atraso para andar, essa questão do olhar no olho, a dificuldade dele de se relacionar com outras crianças, a gente foi percebendo. E logo que eu vim para cá, eu já fui procurar um psiquiatra, que é o filho do Dr. Francisco, que é o Renato, que é maravilhoso. Nossa, Maravilhoso mesmo. para mim é Deus no céu, o Dr. Renato na terra. Sim, Eu amo ele de ótimo, paixão. Ótimo. Ele foi incrível. Antes de eu ir nele, eu tinha ido numa fono, porque eu falei, eu tô percebendo dificuldade de fala, fui na fono, e aquele dia da fono, o Gabriel tava descompensado. Ele ele batia em mim, ele queria bater na mulher, show de horrores. E a mulher falou, seu filho é autista. Seu filho é autista, aqui é o telefone do advogado, que você já procura advogado, porque você vai ter benefício que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Nossa. Oi, cadê a humanização aí? Oi. Hello? E eu morando em Marília há pouco tempo, Não eu é falei, assim que meu se Deus, eu não tinha nem pra onde ir. Sabe quando você sai assim, que você não sabe nem pra onde você vai, o que você faz? Saí assim, totalmente desnorteada. Falei pro meu marido, vamos voltar pra Bauru, porque eu vou fazer o quê aqui? Enfim, você fica Vocês desesperada. já estavam morando em Tinha Marília? acabado de mudar pra Marília. No começo, a gente achava que todas as alterações do Gabriel era pela mudança. Ele sentiu, não sei o quê. Porque Tá aqui a gente começou a estranhando, perceber né? mais. Ambiente, né? Até que eu cheguei no Dr. Renato e ele, incrível, acolhedor, calma, não é assim. O diagnóstico não se faz numa consulta. A gente precisa ir com o tempo. E ele falou pra mim uma coisa incrível que eu falo pra todas as mães. Não importa o nome, importa o tratamento. Ele falou, eu não sei se o seu filho é autista, mas nós vamos cuidar. Nós vamos tratar. Ai, gente, Isso eu ai, falo que muito conforto. isso. Acabou. Isso é um Não importa o conforto. nome. Não tem. Vamos lá. Aí começamos a fazer tratamento. Eu fui justamente nele porque eu não queria começar com tratamento alopático. Eu queria alguma coisa mais natural, canabidiol, outras coisas. Então foi esse o caminho. Ele começou a tomar canabidiol, ele começou a tomar suplementação alimentar. Passado 1 ano e pouco, eu ia fazer uma viagem para Disney. E aí eu falei, doutor, o que eu vou fazer com essa criança na fila da Disney de 1 hora? Eu vou fazer o que com essa criança lá, pelo amor de Deus? E eu brinco, que eu falo assim pra ele, que eu pedi o diagnóstico. Eu falei, pelo amor de Deus, se o senhor achar que dá pra fazer o papelzinho, que daí a gente consegue ter uma viagem mais tranquila, Mais tranquila, né? sim. E aí foi o dia que ele deu o diagnóstico. Então eu brinco que eu pedi quase pra ele, mas é óbvio que ele só faria se realmente ele visse, né? E ele tava vendo e tal. Ainda assim, já sabendo que era aquilo, a hora que ele deu o papel escrito autismo, eu fui embora chorando. Mesmo sabendo, mesmo estando preparada, a hora que você vê, você fala, meu Deus. Parece que a gente não quer acreditar, né?
Mas aí fui conversando com meu marido, as coisas foram acontecendo. Aí, recentemente, em janeiro, fazia 2 anos e meio que eu estava fazendo tratamento com o Dr. Renato. Ele falou assim pra mim: está na hora da gente entrar com medicação alopática. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falei, o senhor sabe que eu venho aqui porque o senhor não dá, e não sei o que, e não sei o que. Ele falou assim pra mim: fica à vontade. Eu conheço o seu filho. Eu acho que está na hora. Mas você fica tranquila. Aí eu fiz, meu Deus, eu confio mesmo em você. E se você está falando que é a hora, eu concordo. 3 dias depois eu mandei uma mensagem para ele chorando. Eu falei assim, eu ganhei outro filho. Olha que Eu tive outra criança na minha casa. beleza. E eu tinha um preconceito da alopatia gigante. Eu falava, não, pra quê? Eu tô dando veneno pro meu filho, onde já se viu, pra que isso? E acho que isso é muito importante mesmo levar essa informação, porque muitas mulheres pensam assim, não vou dar remédio, vou dopar meu filho. Se existe uma prescrição, se existe uma necessidade, eu vi outra criança. Meu filho hoje é muito mais feliz. Meu filho conversa com as pessoas. Quem olha meu filho hoje não fala que ele é autista. Fico feliz de Muito. você falar isso. Então, hoje eu percebi que eu ganhei. 3 dias depois eu falei pra ele, eu ganhei um filho. Agora eu tenho um filho. E é legal você trazer essa fala, porque realmente muitas famílias têm muita resistência. Muita né, Carol? resistência, muita Tanto resistência. resistência ao diagnóstico e fica retardando, né, o processo diagnóstico, Sim. porque quanto mais rápido é feito esse diagnóstico, mais assistido o seu filho vai estar. Sim. E Se for com terapias naturais ou se for com medicação. mais a gente ou- aprende. e a parte psicológica também. O Gabriel na E terapia. é um novo processo. Eu lembro que eu falava isso no começo da terapia dele, eu falava assim, não, a terapia não é pra criança, é pra mãe, né? Porque eu ia lá e eu aprendia como eu lidar tinha com que Como lidar com ele. Então Você a terapia. foi corajosa. Isso é sabia? muito importante. eu aprendi. Muito corajosa. A família tem que aprender. Tem que Sim. aprender E que eu a lidar percebo? com a situação, né? Muitas vezes começa pela mãe e muitas famílias, que não é o caso da Carol, que o João ele vai junto, Aham. mas o pai Nunca quer ir. tem É. a dificuldade de aceitar. Eu Sim. escuto muito isso. Eu Não é, não Rô? aceito isso do meu filho. É. É seu filho. É. Não é questão de querer ou não Esse aceitar. sentimento Né? de não aceitar só atrapalha e só Sim. atrasa Só atrás. o Só tratamento. atrasa o tratamento da E criança. atrasa, sabe o quê? A parte boa. Sim. Porque a hora que você vê seu filho conseguindo, conquistando, esse fim de semana a gente foi viajar, eu chorei. Ele fez assim pro garçom, muito prazer. Ai, que amor. Eu nunca tinha visto ele fazer isso, dar a mão para uma pessoa. Então, sim. Nunca vi aquilo. Então, assim, a evolução. E aí passa a ser prazeroso e alegria Claro. de ver as conquistas. Estamos dele. falando de uma criança de 5 anos, Sim. né? É. Quer dizer, super normal. E Ele aí entrou você numa consegue normalidade. se planejar para ir num restaurante, para ir viajar. Isso. Sim. É lógico que, assim, eu acho que a mãe, ela aprende, ela também precisa se acostumar com o diagnóstico, né? Então, por exemplo, no Dia das Mães teve a festinha e o Gabriel, antes de estudar onde ele estuda hoje, ele não era só o quintal brincante. Então, não tinha o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Eu nunca tinha visto uma festinha de Dia das Mães. Então, eu fui super esperançosa para ver o meu filho cantando a musiquinha do Dia das Mães. Como toda mãe. Sim. Mas ele não conseguiu. Então, lidar com essa dor, eu saí daquele dia. Aquele dia eu não consegui. Eu chorei 35 minutos sem parar. Eu não consegui. Aquele dia eu não consegui me conter. Ele foi lá, né? E ele tava tão feliz e animado que ele não conseguia cantar, ele só pulava. Ele pulava. Até aí tava tudo bem. Só que aí teve a segunda música, onde chegaram mais crianças. Então aí tinha muita criança. Tinha muita mãe. E ele teve um comportamento naquele dia que ele nunca tinha tido. E eu tava assistindo uma série no Netflix que tem a criança autista. E naquele dia ele fez o mesmo comportamento da criança do Netflix. E aí eu falei, meu Deus. Porque eu acho que no fundo, eu, apesar de aceitar e estar preparada, agora eu vi que... Porque a gente fica assim, será mesmo? Ele tá tão bem, será que é autismo mesmo? Será mesmo que é isso? Mas naquele dia eu vi que a reação que ele teve, a crise que ele teve ali, que era igual a da Netflix, eu falei,
Então, toda aquela expectativa de uma mãe de ver pela primeira vez o seu filho fazendo uma apresentação do Dia das Mães e, na verdade, tendo uma crise, aquele dia eu não consegui me controlar. Foi difícil, foi muito difícil. Peguei ele no colo, acalmei, chorando, mas assim, eu chorava, mas tava ali firme. Chorando e acalmando ele, chorando e acalmando ele. Ele logo, eu tirei ele da cena, a gente saiu ali, logo passou, a gente entrou no carro, falei, vou embora, né? E fui chorando o caminho inteiro. E ele nem percebeu que eu tava chorando, ele tava no mundinho dele, não percebeu, mas eu demorei pra voltar, Para se recompor. pra me recompor e entender que pode Sim. ser que não tenha festinhas do Dia das Mães. Em contrapartida, na Mas vai festa ter, junina pode ele crer que dançou. vai ter. Então, Mas Viu? você sabe, Porque ele já Carol, vai melhorar sim, com essa medicação sim. nova. então né? na festinha junina deu certo. Isso, vai dar certo às outras. Ah, com certeza. Vai Porque a dar. gente vai aprendendo. Daí eu fui preparando ele, que ia ter bastante gente, que a Isso. música ia ser alta, que ele ia subir, que ele ia dançar e que tinha musiquinha. Que você estava lá Que eu para tava ver pertinho ele. dele. Então eu fiquei ali. Aí a hora que começou a festa junina, tinha a fila das crianças pra subir e dançar. Ele, não vou, não. Ele saía correndo. Ele ia pra fila, aí daqui a pouco ele saía correndo. Daí ele ia pra fila e falou: filho, você quer ir embora? Não. Filho, você quer. Você não quer mais dançar? Você quer dançar? Quero. Filho, então tem que ficar na fila aqui assim, você subir. Tá bom. Dava 2 minutos, ele saía correndo. Não quero, não quero, não quero, não quero. Então tá bom, filho. Então a gente vai embora, tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem, filho. Você não quer então dançar? Eu quero. Filho, então tem que ficar na fila. 5 vezes. Filho, tem que ficar na fila. Aí tá bom. Daí ele subiu de mão dada comigo. Eu fiquei do lado do palco. Ele ficou dançando. Eu fiquei de mãozinha dada com ele. Daí a pouco ele foi soltando, foi dançando. Progresso. A apresentação dele foi maravilhosa. Foi, e aí eu chorei de novo de alegria dessa vez. De Olha aí. E assim a vida, nossa montanha-russa, né, Ana? É a nossa Montanha-russa. montanha-russa. E a Carol contando isso, a gente já tá chegando ao fim, mas só para contar um episódio que eu com a Isa, né? Hoje a Isa, quem vê a Isa, ela é super blogueirinha, mas a Isa, ela tinha muita dificuldade, Carol, de se apresentar no palco. É. E várias vezes ela não quis entrar, várias vezes ela chorou. E hoje, até arrepia aqui, e hoje ela cantou lindamente na festa junina, ela se Cantou, eu vi, tava apresenta. linda. Então é um processo, mesmo a Isa, que não tem diagnóstico atípico, mas ela é tímida. Que é algo que pode acontecer E com qualquer um de pode nós. acontecer Sim, com qualquer eu escutei criança. muito isso das minhas amigas quando eu relatava. Elas falaram, E foi "Viu, algo muito novo pro Gabriel, Sim, porque ele foi sim. para uma escola nova, era um outro processo de apresentação. Tá tudo Mas bem. naquele momento da dor, a única coisa que eu pensava é eu nunca mais vou ter um Dia das Mães. Quando na verdade não é bem Claro, assim, a gente né? vai ter É, muito, com muito. certeza. Nós somos assim, nós mulheres somos assim, ai, por quê? Porque nunca E mais minha mãe nós falou assim somos, pra né? mim. Minha mãe falou assim pra mim, mas sabe por que você tá assim? Porque eu nunca tive problema. Então, todas as apresentações eu era a primeira, eu sempre queria dançar em todas, a primeira a subir no palco, a primeira. Então, eu não tive isso, né? Então, mas é lógico que é o processo de cada criança. É o processo né? Sim, de cada sim, criança, né, Rô? Cidinha, Sim, já querida. estamos no final Sim, meu bem. do primeiro de muitos, porque a gente quer vocês aqui de novo. Vocês- É tão gostoso Foi esse show. bate-papo. Pode me convidar que eu Embora. estarei aqui, Com tá? certeza. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres. A gente tem uma pergunta aqui Pode falar. para que vocês possam deixar essa mensagem, né? Qual mensagem você deixaria hoje para a mulher que se encontra no fundo do poço, que talvez está passando o processo que você passou de deixar a família para se posicionar num trabalho e tem dinheiro, né? Dinheiro. Talvez também essa pergunta, depois vou fazer a mesma para Carol, que uma mãe que está passando hoje pelo que você já passou e ainda passa com o Gabriel. Mas Cidinha, fala para mim, qual mensagem você deixa para essa mulher? Bom, nós falamos muito aqui do medo, da dor, né? Então, a minha mensagem é assim: o medo não pode tomar conta de você e você tem que estar sempre pronta para aprender algo novo. Sempre ir à frente, nunca recuar. Porque tem uma frase do escoteiro, né? Que até nem me recordo
essa frase que o escoteiro usa, né? E eu sempre pensei dessa forma. Quanto maior a dificuldade, maior o espinho que você pôr para mim, eu vou sentar nele. Porque eu vou vencer esse espinho. Não vai me derrotar jamais. Você tem que ter fé, coragem, perseverança. E você pode ser aquilo que você quiser. Nos meus 70 anos, que não é 70, são 75, faço crochê, faço tricô, né? Não sei costurar, mas faço algumas coisinhas. Sei cozinhar. E também gosto de passear, gosto de viajar, gosto sempre do novo. E nessa roda, e nesse convite que eu tive dessas duas pessoas incríveis, eu me reencontrei e falei para mim, nossa, como você é capaz! Ai, gente. E se eu sou capaz, você, mulher que está me assistindo, também é capaz de muito mais de saber agora de mim. Porque eu vim sozinha para uma cidade, e que Botucatu era uma rua mesmo que vai e a mesma que volta. E quando eu cheguei aqui, tinha 2 pistas que vai e 2 que voltam, e os carros passavam, e eu falava, meu Deus, eu vou bater. E hoje eu dirijo em qualquer lugar, conheço Marília, conheço o povo, conheço toda essa sociedade que me acolhe com tanto carinho, e isso tudo é um legado que eu quero deixar. E para essa mulher que está me ouvindo e as mulheres que vão ver esse podcast, que elas possam, assim, não se espelhar em mim, se espelhar em tudo que ela pode ser. Pegue um espelho e olhe no espelho e fala assim, quem sou eu? Eu sou linda, maravilhosa, eu me arrumo para mim e eu posso. Muito bem. É isso aí. Muito bem. E Carol. Carol, deixa o seu fechamento com chave de ouro para essas mulheres que estão nos assistindo, que querem encontrar o seu propósito, que ainda tem muito medo. O que você quer deixar para elas? A minha mensagem para as mulheres é que tudo é possível. Tudo é possível, desde que você esteja disposta à mudança. Precisa mudar. O que não tá bom precisa ser mudado. Sim. E o que não tá bom, falta gratidão. O meu maior propósito é tocar o coração das mulheres para mudança. Porque loucura é querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Então, que possamos todas ser loucas e corajosas. Isso. Para que a gente possa mudar e fazer coisas diferentes. Sempre. Inovação. Sim, estar aberta ao novo. Que mulherada, hein? Carol, aproveita e já deixa suas redes sociais. As mulheres que querem se conectar com você para estar na sua mentoria, para passar por essa avaliação. Gente, vocês nem precisam estar na mentoria, mas só para ter uma oportunidade de conversar com a Carol, vale a pena entrar em contato com ela. É isso mesmo. É pelo Instagram, Carol Rosseto Oficial. Vou abrir novas vagas. Dia 12 começa a nova turma de mentoria. Eu faço uma masterclass também que chama O Espelho, a minha masterclass, que é no momento de você parar, olhar para si, ver aonde você tá. Eu brinco que é o Waze, né? Então, assim, você só fala o Google Maps. Eu quero ir para São Paulo, mas o que ele pergunta? Onde você tá? Onde você tá? Quem é você? Sim. Você só sabe para onde você quer ir, aonde você quer chegar, se você sabe onde você tá. Quem é você? Então, essa masterclass é O Espelho, que eu sempre faço antes das turmas de mentoria. Você sabe que me fez lembrar um momento que eu estava no meu fundo do poço e minha psicóloga perguntou para mim, que lugar que você tá na fila do pão, né? E eu olhei para ela e falei, que fila? Não sei nem onde tá a fila, como é que eu vou saber que lugar que eu tô na fila? Então, às vezes, a gente não sabe mesmo onde a gente tá. E é se aproximando de mulheres assim, é ouvindo podcast, é se conectando, fazendo uma mentoria, que você vai encontrar o seu lugar na fila. E aí você vai sair do seu lugar na fila e ir para o ponto B, né? E é assim a nossa vida.
quero agradecer você, Carol, não só por estar aqui hoje, mas por ter nos incentivado, a ter sido o isqueiro na nossa vida, Verdade. que acendeu, e a gente já fez tanta coisa nesse podcast, sentimos sua falta, Tô né? aqui, gente. Sentimos sua falta, Mas eu queremos tenho muito mais orgulho de você. vocês, viu? Eu fico muito feliz, sempre Eu mando também. mensagem para vocês, Muito porque Verdade. tenho muito orgulho desse caminhar, Eu desse também. processo. Muito Fico orgulho de você. feliz demais de ter encontrado vocês na minha vida. Eu também. Feliz demais de ver esse caminho, esse sucesso, de poder ter sido o isqueiro, a faísquinha. Muito feliz. Parabéns, coisa menina. Muito Gratidão, obrigada. né? Gratidão, Carol, Cidinha, por estarem aqui, por compartilhar momentos da história de vocês, da Sim, carreira, da trajetória. Tenho certeza que esse episódio conectou mulheres e que você que assistiu vai sair aqui de uma outra forma. Você não vai sair do jeito que você começou. Amém. É isso aí. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso Aleluia. aí. Um beijo pra vocês. Beijo grande, Se gente. conecte com a gente através É. do nosso Instagram da Carol. Você tem Isso. Instagram, Cidinha? Qual é seu Tem Instagram? também Cidinha Passarone. Cidinha Passarone. Isso. É 2S? É 2 S, NI no final. Tá. Pode entrar lá que vai me encontrar, né? E pode também se conectar comigo pelo WhatsApp, que é 996-939024. Eu digo sempre, tira 3 e aumenta o 6 do final. Ah, Né? maravilhoso. Pode se conectar comigo e o que precisar, estarei sempre às ordens. Esse grupo de mulheres precisam ser animadas e enxergar que elas são poderosas. A gente é poderosa naquilo que crê, na fé. Amém. E já quero colocar aqui, dia 10 de outubro, Carol, estaremos no Teatro Municipal. Guarde essa data, porque você vai estar lá também, que você é escritora do livro A Busca de Toda Mulher, que a gente vai juntar essas mulheres, algumas serão convidadas para palestrar, e você também representando aí o segundo volume do livro. Então, obrigada. temos aí dia 10 de outubro, logo, logo, vamos dar mais notícias sobre esse dia que vai ser um marco na nossa cidade. Nós vamos aí ajudar com alimentos, o Fundo Social. Fundo Social. Fundo social, contem comigo. É, É a parte que eu mais gosto. Eu sei disso. Ajudar o próximo. é isso, então. Gratidão, gratidão a vocês que nos assistiram, gratidão a todos que estão aqui. Gratidão. E até o próximo episódio do TV Conexão em Foco.